Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 1988, nossa Constituição Cidadã, a Constituição da República Federativa do Brasil. Estamos no artigo 109 e vamos tratar dos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, parágrafos de 1 ao 4º da nossa Constituição Federal. Nós vamos terminar o nosso tema sobre a competência dos juízes federais. Esse é o nosso vídeo, parte final, referente ao artigo 109. Professor, o senhor está equivocado. Ainda temos o parágrafo 5º. Verdade, mas o parágrafo 5º nós tratamos na aula do artigo 109, inciso 5º e 6º, por causa da sua particular relação com estes incisos. O parágrafo 5º ele trata da hipótese de grave violação dos direitos humanos, em que o PGR pode suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Nós tratamos isso a fundo na aula do artigo 109, inciso 5º, 5º-A e 6º. Vou deixar o link para que você possa aprender de uma forma aprofundada este conteúdo também. Bom, no parágrafo 1º nós temos o seguinte: estamos tratando da competência dos juízes federais e compete aos juízes federais processar e julgar. Parágrafo 1º. As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver o domicílio a outra parte. E o parágrafo 2º. As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, ou onde esteja situada a coisa, ou ainda no Distrito Federal. Nesta parte do artigo 109, você tem que pensar da seguinte forma: a União está presente em todo o território nacional. E com isso, há para ela uma facilidade para estar presente em juízo. Ao contrário da parte, imagine se toda parte, quando demandasse contra a União, ou vice-versa, a União demandando contra a parte, tivesse que se deslocar para Brasília. Ora, para quem está em Brasília, muito mais fácil, mas para quem está em qualquer outra região do país, haveria aí uma limitação ao acesso à justiça. E por isso, o entendimento aqui é muito lógico. De forma direta é pouco cobrado em prova, mas às vezes a questão traz uma série de assuntos que envolve também a competência. Você tem que observar o seguinte: quando a União for autora, grava aí na sua Constituição, as causas serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte, no domicílio do réu. E no parágrafo 2º, quando a União for ré, quando a ação for contra a União, a parte poderá aforar na seção judiciária de seu domicílio, o domicílio do autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato, que deu origem à demanda, ou onde esteja situada a coisa. Veja que há opções para o autor, no caso a União sendo ré, de escolher onde vai ser mais conveniente intentar contra a União. Tudo isso pelo princípio do acesso à justiça, como eu disse. Ou ainda no Distrito Federal, caso queira. Tem liberdade para escolher. Simples, fácil de se compreender. A grande questão está no parágrafo 3º, que diz o seguinte: lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal, em que forem parte instituição de previdência social e segurado, possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Aqui nós temos o seguinte caso: a comarca do domicílio do segurado não tem uma sede da vara federal. Pode ser demandada através da Justiça Estadual. Nós estudamos e detalhamos esta parte quando nós estudamos o artigo 108, inciso 2º.
Fica o link para você. E o que é importante gravar aqui no parágrafo 3º? Ora, o parágrafo 3º você estuda junto com o parágrafo 4º. E você vai ver o seguinte, que essa regra vale quando falamos em previdência social, instituição de previdência social e segurado, tá? E também que o recurso será cabível para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. Preste atenção, a banca não vai te cobrar a regra. Pode até te cobrar a regra, você precisa saber da regra, mas é certo que ela será tendenciosa a te cobrar a exceção. Muitas das vezes, o aluno estuda, aprende a regra e não grava as exceções. Existem só essa, professor? Não, vou destacar outros pontos para você. Vamos ponto a ponto. A primeira, decisão de juiz federal exercendo a competência junto ao Juizado Especial Federal. Nós sabemos, existem os juizados especiais cíveis, juizados especiais criminais, no âmbito da Justiça Estadual, também existem os juizados especiais federais e também os da Fazenda Pública. No caso de juizado especial federal, ou melhor, uma decisão de juiz federal exercendo essa competência junto ao juizado especial federal, vai caber recurso para o TRF? Negativo. É cabível recurso para a turma recursal. Ah, professor, então eu posso dizer que toda decisão de um juiz federal cabe recurso para o TRF? De forma alguma. Você está vendo que uma decisão de juiz federal exercendo a competência junto ao juizado especial federal é cabível recurso para a turma recursal e não para o TRF, e não para o respectivo TRF. Um outro caso para você anotar no seu material, fazer remissão aí no texto da sua Constituição é o seguinte: decisão de juiz federal em crime político, aonde nós vamos encontrar lá no artigo 109, inciso 4º, nós vamos ver, compete aos juízes federais processar e julgar, inciso 4º, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Inciso 4º, os crimes políticos, bem como também as infrações penais. Mas o destaque vem para o crime político, por quê? Porque quando nós falamos em crime político, a competência recursal, o recurso que é cabível é o recurso ordinário, e ele vai direto para o Supremo Tribunal Federal, por força do artigo 102, inciso 2º, a linha B, que nós já estudamos. Mas vamos revisar. Compete ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 2º do artigo 102, julgar em recurso ordinário a linha B, o crime político. Na aula do artigo 102, inciso 2º, a linha B, nós mencionamos isto e estamos revisando. Fazendo assim, o entendimento vai ficando consolidado na sua cabeça e você não erra a questão de concurso, não é verdade? Pois bem, há ainda um terceiro ponto para nós destacarmos: decisão de juiz federal nas hipóteses do artigo 109, inciso 2º. Professor, não sei o que está escrito no artigo 109, inciso 2º. É só verificar na sua Constituição. Aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 2º, as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município, ou pessoa domiciliada ou residente no país. Nós já até vimos, demos uma pincelada boa no artigo 109, inciso 2º, quando estudamos o artigo 105 da Constituição, que trata da competência do Superior Tribunal de Justiça. Então, as causas decididas por juízes federais entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e, de um outro lado, o município ou pessoa domiciliada ou residente no país, vai caber recurso ordinário para o STF, para o TRF, para a turma recursal? Não, para o STJ. É cabível recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça por força do artigo 105, inciso 2º, a linha C, que diz o seguinte: veja, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso ordinário, a linha C,
as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e de outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Aos juízes federais compete julgar, mas o recurso ordinário vai direto para o STJ. Anote essas exceções e você vai se dar muito bem na sua prova em relação à competência recursal dos TRFs. Pois bem, na próxima aula, artigo 110, vamos falar sobre as sessões judiciárias. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.